questão número 10 é uma questão de álgebra, é uma equação isso aqui. Olha só, qual é a soma dos valores reais de x que satisfazem a essa equação? Essa equação é assim: x2 menos 3x mais 1. E aqui você tem x2 menos 3x mais 2 elevado a menos 1. É uma fração, né? É uma fração que tem como denominador essa expressão aqui. x2 menos 3x mais 2. Tá, isso tudo é igual a 1. De novo, eles não têm símbolos gráficos, eles não têm como fazer fração com esse editor de texto aqui. Puxa vida. Olha, então o que você tem que fazer é resolver essa equação. E ele quer saber qual é a soma dos valores reais de x que satisfazem isso aqui. Olha só, essa equação aqui é uma equação de que grau, hein? Ela é uma equação fracionária, né? Você pode eliminar o denominador. Sim, pode eliminar o denominador. Só que quando você eliminar o denominador, esse termo aqui vai ficar uma expressão do quarto grau. Né? Imagina, se você colocar aqui sobre 1, aqui vai por 1, e aqui vai por x2 menos 3x mais 2. Já pensou você fazer isso? x2 menos 3x mais 2, aqui também, né? Vai por x2 menos 3x mais 2. Vai ficar um negócio assim, uma expressão do quarto grau, quando você multiplicar isso, aqui vai ficar 1, e aqui vai ficar com a expressão do segundo grau. Ou seja, vai ficar com uma expressão horrorosa. x2 menos 3x mais 1, que multiplica x2 menos 3x mais 2, mais 1 é igual a isso aqui, x2 menos 3x mais 1. Olha só que equação horrorosa para você resolver, e aí você elimina os denominadores, né? Só tem que fazer denominador diferente de zero. Então esse camarada aqui não pode ser zero. Olha só, quarto grau. Não faça isso, isso é trabalhoso de resolver. Às vezes nem dá para resolver, né? Na maioria das vezes nem dá para resolver isso. Não tem método analítico para você resolver uma equação como essa, tá? Então, vamos fazer aqui o seguinte. Tem um tipo de equação do quarto grau que é fácil resolver. É a equação biquadrada. A equação biquadrada é uma equação como essa aqui, por exemplo. x4 menos 3x2 mais 5 igual a zero. Uma equação como essa aqui, a gente chama de equação biquadrada, porque ela só tem o termo de quarto grau e tem o termo de segundo grau. Não tem grau 1 e não tem grau 3. Então ela fica mais fácil resolver através de uma substituição fácil. Essa aqui, ó, você vai chamar o x2 de y, e aí você vai ficar com a equação do segundo grau em y. Isso aqui vai ficar assim, ó, y2 menos 3y mais 5 é igual a zero. Ficou com uma equação do segundo grau. Então, será que dá para fazer isso aqui? Na verdade dá, se você observar que essa expressão aqui, ó, é muito parecida com essa, né? Isso aqui é x2 menos 3x mais 1. Aqui você tem x2 menos 3x mais 2. Aqui é uma unidade a mais. Então vamos fazer o seguinte, vamos chamar essa expressão aqui de k. O k vale x2 menos 3x mais 1. Então isso se chama mudança de variável. Então a gente pode reescrever essa equação desse jeito aqui, ó. K somado com 1 sobre... Quanto é que vai ser isso aqui? O x2 menos 3x mais 2 é o k somado com 1, né? É o k mais 1. Isso é igual a 1. Então a gente ficou com a equação mais fácil. Uma equação de grau menor. Olha aqui. Denominadores 1. Aqui vai por k mais 1. Aqui vai por 1. E aqui vai por k mais 1. Então, já eliminando esse denominador, você vai ficar com k vezes k mais 1 é igual a k mais 1. Ou seja, k2 mais k mais 1 é igual a k mais 1.
mais 1, eu posso cortar aqui? Esse K mais 1 morre com esse K mais 1. Eu fiquei com K2 igual a 0. K2 é igual a 0, quer dizer, o K vale 0. Que coisa sem graça. O K vale 0, mas quem é o K? O K é isso aqui, ó. Isso aqui vale 0. Então a nossa equação ficou desse jeito aqui, ó. x2 menos 3x mais 1, isso é igual a 0. Que isso é o nosso K. Que a gente achou aqui que esse K tem que ser 0. Então isso aqui é igual a 0. Observe, aqui uma equação do quarto grau, ela não virou uma equação biquadrada. Ela virou uma equação simples, né? Possivelmente porque você tem aqui duas raízes reais e as outras duas raízes são imaginárias. Então, na verdade, você só tem duas raízes reais. Preciso calcular essas raízes? Olha só o que ele está perguntando. Qual é a soma dos valores reais de x que satisfazem essa equação? São valores reais? Quanto que é o delta dessa equação, hein? O delta dessa equação é B2 menos 4AC, vai ficar 9 menos 4, o delta dá 5. O delta é 5, ou seja, você tem raízes reais. Ah, então ele tem raízes reais, alguma coisa com raiz de 5, tá? Mas você não precisa calcular porque ele não quer as raízes, ele quer a soma das raízes. Ele quer saber, então, a soma dessas duas raízes. Qual é a fórmula da soma das raízes? Conhecendo os coeficientes de uma equação do segundo grau. É menos B sobre A. Então, com a formulinha, você tira direto a soma das raízes sem ter as raízes. Tinha que testar se o delta era positivo ou não, tá? Porque se você tivesse um delta negativo, você não teria raízes reais. Então, a resposta seria 0. Não tem raízes reais, soma 0, pronto. Mas no caso você tem raízes reais porque o delta é positivo, tudo bem. Então, quanto é que vai dar essa soma das raízes? Menos B sobre A vai ficar 3 sobre 1, que é 3. Então, olha aqui, ó. 3, resposta correta. Letra D de delta.